Olá a todos, boa noite. O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. E hoje temos uma convidada muito especial nesta Conversas com Arte. Trago aqui a minha amiga Ruth Rafaela e posso já dizer que o tema vai ser isto. As fotografias enquanto forma de arte, quer para quem tira as fotos, quer para quem as aprecia. E claro que as fotos são um excelente complemento, claro, para qualquer casa. Ruth, fala-me um Olá, pouco. Olá, olá fala-me um pouco Silvia. de ti e da tua Sim, relação com a fotografia. sim, a minha relação com a fotografia foi desde muito cedo que eu tirei o curso de fotografia e cinevídeo, era na altura assim que se chamava, porque era tudo em laboratório, e na Antónia Arroio, pronto. E a fotografia era uma paixão, eu agarrava na máquina, a máquina era uma extensão de mim mesma, não é? De eu me expressar e adorava ir para os concertos ou fotografar, por exemplo, as estações dos comboios, a rua, os movimentos das pessoas e dos transportes públicos. E nessa altura, pronto, foi muito importante. Olha, Foi muito diz-me uma importante para mim. coisa, agora eu vou pegar nesse ponto. O que é que o cotidiano que estavas a falar, que tu gostavas de ir para a rua, o que é que o cotidiano te atrai em relação a tema de fotografia? Sim, o movimento, eu fotografava muito para já, porque sempre vivi numa cidade grande, não é? Lisboa, e fascinava-me o movimento e brincar um bocadinho também, em termos técnicos, fazer experiências também com o movimento das luzes, o movimento dos carros, o movimento das pessoas, e então às vezes levantava-me mais cedo para ir mesmo captar as horas de ponta logo de manhã e sentir aquela mudança, não é? Em que está tudo tranquilo ali por volta das 6, 6:30 da manhã, ainda está tudo tranquilo, o dia começa a nascer, que também é uma luz muito bonita, a cidade fica com uns tons muito bonitos a essa hora. E depois começa a clarear e começa e sente-se o turbilhão de repente na cidade, não é? Ali por volta das 7 horas já há mais movimento, 7:30 é a loucura, 8 horas é a loucura, e então era essa transição ainda, já não é noite, mas ainda é calmo, para o movimento da cidade e o turbilhão das pessoas a irem a correr para a escola, os miúdos, os pais a irem para os trabalhos, para os empregos, os autocarros também, os barulhos da cidade. Era isso que eu tentava também transmitir um bocadinho nas minhas fotos. Era captar a imagem de maneira que as pessoas, quando olhassem, conseguissem sentir também outras sensações para além do visual, não é? Dos barulhos, dos cheiros. Era isso que eu tentava transmitir nas minhas fotografias. Depois ia até lá abaixo ao Cacho de Dré, onde às vezes também vinham alguns barcos e pescadores a cozerem as redes de pesca. Portanto, havia assim umas assincronias na cidade que eu também gostava de fotografar e de mostrar às pessoas. Era isso que me fascinava muito naquela idade, sim. Olha, tu tens uns trabalhos muito engraçados. Tu fazes neste momento, tu dedicas-te à fotografia. Sim, eu nunca me desfaço da fotografia. Eu tive um estúdio que fechei no início deste ano. E pronto, eu tenho esta paixão desde os 15 anos. Eu acabei a formação, foi um curso técnico-profissional, acabei-o aos 19, mas depois nunca exerci profissionalmente. Só em 2006 é que eu fundei a minha empresa
e que, pronto, era uma empresa de fotografia, em que tinha fotografia turística, que era tipo estar em sítios turísticos a fotografar as pessoas, fazia o contrato com os donos do espaço e era uma espécie de flash mob, que as pessoas não estavam à espera, normalmente caracterizava. Tinha equipas de raparigas, optava sempre mais pelas raparigas, porque eu tive um bocadinho esse estigma quando acabei o curso, foi uma complicação para arranjar trabalho, porque era muito associada, a fotografia era vamos ao fotógrafo, e então era muito associada ao homem, mesmo para eventos, casamentos e não sei o quê, era muito o homem que fazia esses eventos, essas festas, e quem fotografava as famílias no estúdio era muito a figura paternal do homem. E então era. E então eu pensei, um dia quando tiver a minha empresa, vou contratar só mulheres. Então 99% da empresa, das equipas da empresa era formada por mulheres. Também acabei ali nos últimos anos por ter alguns rapazes a trabalhar, mas eles tinham sempre assim um papel secundário. Coitadinhos. As mulheres é que eram as fotógrafas, as mulheres é que eram as responsáveis das equipas, elas é que andavam para a frente. Olha, então diz-me uma coisa, como é que as pessoas se sentiam ao serem fotografadas, ao serem o foco, não é, daquele momento? Na fotografia turística tem que haver assim, existem algumas técnicas, não é? Até de conversação, porque nós chegávamos ali e metíamos com as pessoas, basicamente era isso. Nós metíamos com boa tarde e não sei o quê, e depois, como elas estavam muito caracterizadas, por exemplo, em Cacilhas, eles estavam vestidos alusivos aos marinheiros e elas estavam vestidas alusivas às peixeiras, mas de uma forma muito pin-up. As pessoas acabam por achar graça, não é? Acabavam por achar graça e então menina, tire-nos lá aqui uma fotografia e não sei o quê. E as pessoas acabavam por nós a interagirmos com as pessoas, as pessoas connosco e pronto, criaram-se amizades até nesse ciclo, sim. Foi muito Olha, uma giro. das coisas que eu tentei fazer com a máquina e que mais tarde percebi que me faltava material, faltavam-me aquelas lentes especiais, faltava-me flash. Falaste na fotografia ao final, No ao início do final da dia, madrugada, não é? sim. Para se ver as luzes, não é, e eu queria sempre, tentei ainda fazer algumas fotos daquela em que se vê o rastro da luz, Sim, não é? Mas sim. não é fácil, pois não? Isso é Isso preciso material. para ver, é assim, é relativo. O material é relativo. Vai um bocadinho da Queres ver que eu sensibilidade. sempre consegui fazer com isto e afinal era só mudar aqui uma posição. Pode ser, é assim, para fazer o rasto, tecnicamente, eu posso te explicar, para fazer o rasto das luzes é velocidades baixas e Ok, normalmente é feito no tripé, que é mesmo para a máquina não tremer e o rasto ok. ficar mesmo aquele risquinho ali direitinho e bonitinho e não sei o quê. Mas, mais do que isso, eu aconselho as pessoas a experimentarem, não é? A experimentarem. Hoje em dia é mais fácil com o digital porque a gente vê logo o resultado. Na altura o analógico a gente não sabia, mas por exemplo no analógico o que eu aconselho, mesmo para quem fotografa analógico, porque existem aí uns movimentos, sim, sim, existem aí uns grupos que ainda são apaixonados pelo analógico, então eu aconselho sempre a levar um caderninho Sim, para apontar o número da fotografia, número tal, foi fotografada com a abertura tal, velocidade tal, na posição não sei quê, zoom não sei quê, para apontarem e depois irem fazendo, é gastar rolo, basicamente é um bocadinho pois. isso. Mas pronto, irem fazendo 2 pontos acima, 2 pontos abaixo, pronto, e ir experimentando.
Eu aconselho isso. Cheguei a fazer isso, sim, porque eu fiz os 18 anos na Expo 98. Eu estive lá, na Expo 98. E de repente aquela zona ficou de facto com uma arquitetura e com um desenho urbano muito bonito. E Sim, eu lembro-me que sim. eu punha, aí aquilo tinha um nome, aquela pequena extensão de água com as bandeirinhas. Ah, sim, 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 Eu sei. punha-me lá a fazer jogos, a ver como é que é focar à frente, focar atrás, não sei o que, Sim, fazer esse tipo. E as olha, acabei de profundidades todas, encravar a sim. máquina, não sei o que é que eu fiz aqui, mas eu não... ela não é usada há muito tempo. Ah, sim, porque um rolo de 36 eram para aí uns 30 € ou 40, é? Já era, É, não me vinte e lembro, mas sete euros, era muito caro. já Estar era ultimamente, depois de aparecer o digital, encareceram muito os rolos. Sim, 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 sim. Eu de facto, olha, nunca mais, agora é tudo quase no automático, no telemóvel e é uma pena. pois. Pois vieram Olha, os telemóveis, ainda agilizaram mais, porque aquilo tem filtros logo ali que a pessoa muda logo e vê logo com que filtro é que quer fotografar. pois. Sim, sim. Então me diz uma coisa, tu ensinas a tirar fotos? Eu já há muito tempo também que não faço workshops, mas eu já fiz workshops e fiz workshops desde. ah, olha que engraçado, eu acho que tenho aqui o pinhole, não sei se conheces o pinhole. Pinhole quer dizer buraco de agulha, pronto. Sim, Mas onde eu ensino a construir máquinas fotográficas são processos, mas ensino a construir máquinas fotográficas a partir de latas de Coca-Cola e latas de sardinha ou caixas de sapatos, que por giro. exemplo. Eu tinha um workshop que era assim, de pinhole. Depois vamos para o laboratório, porque também isso é tudo fotografia do laboratório, e é uma fotografia muito experimentalista, e por isso é que eu gosto dela, e é uma coisa que tu constróis a máquina, vês todo o processo inicial, porque uma máquina fotográfica é uma caixa preta, ponto. Uma máquina fotográfica é uma caixa preta. Deixa-me ver se eu tenho Sim, aqui, eu ainda hoje a vi, desculpa, espera, não faz mal. deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu vou só ler rapidamente e já Não venho. faz mal, eu vou aqui tentar descobrir como é que isto se abre, porque, Está está bem, bem, até já. porque eu acabei de... Ah, espera, já, então, e agora? Isto é suposto o rolo de ir para trás. Eu já fiz a asneira. E Já cá então, estou. sim, não a Isto, desencravei. Não sei o que se passa com ela. Isso é uma caixa preta. isto é uma máquina fotográfica. Ok, É assim, podes usar filme, o rolo normal, sim, ou podes usar papel fotossensível, diretamente no papel. ok, Pronto, e o travãozinho, isto é aqui da parte de trás, isto é o travão, esta parte desloca-se e cola-se aqui o filme ou o papel fotossensível. Isto tem que ser feito no laboratório, com aquela luz vermelha, não é? ok. Depois fecha-se, mete-se o travãozinho só para segurança e vai-se para a rua ou para o estúdio, whatever, fotografar. Então, isto é que é mesmo contas de matemática. Abres aqui, isto, o pinol, Sim, é o branquinho, ok? ok. Vai captar a luz que vai fixar a imagem para onde isto estiver apontado e fazer a fotografia no papel fotossensível ou no rolo analógico do Sim. filme. Pronto. Mas isto pode ser, e neste caso é de madeira,
mas tu podes fazer isto, construir isto a partir de uma caixa de sapatos ou de uma lata de sardinhas, uma lata de Coca-Cola, uma caixa de bolachas, coisas assim. Sim. Olha, Eu fazia todo o processo, não é? estou a imaginar essa atividade para a minha filha. Ela E os adora miúdos também adoram. Os miúdos ficam assim, primeiro não entendem muito bem o que é que se está ali a passar, acham giro a construção das latas e aquilo tudo, depois tens que pintar tudo preto, que é para absorver o mínimo de luz possível, e eles acham giro aquela construção toda ali nos primeiros 2 dias, é tudo muito giro. Depois vamos para o laboratório, já ficam mais tipo, uau, o que é isto? Novidade e não sei o quê. Depois, quando eles veem a imagem a aparecer, ficam assim, mas como é que isso apareceu? que A bem. imagem apareceu aí. Ficam completamente deslumbrantes com este processo. E eu fazia estes workshops, sim. Fazia. E depois fazia outros para adultos mesmo, não é? Sim. Mas para principiantes que não entendiam muito bem, e dava-lhes as bases já mais técnicas das velocidades, das profundidades de campo, dos enquadramentos e dessas luzes, normalmente ao início do dia ou ao final do dia, porque é aquelas horas que o fotógrafo mais gosta, normalmente os fotógrafos adoram fotografar essas horas, porque a gente chama mesmo a hora mágica, não é? Que é aquela hora da transição do dia para a noite ou da noite para o dia, que ainda não é bem de noite ou que ainda não é bem de dia, pronto. Que é para jogar com as sombras, não é? Corrige-me se A própria luz é maravilhosa, a própria luz tem assim, de manhã é uns tons mais pastel, mas que a cidade ou o campo, seja onde for que a pessoa esteja, fica com umas tonalidades, por exemplo, se a gente acordar-se sempre depois das 9, nunca vê essas tonalidades do dia. Portanto, tem mesmo que acordar aí por volta das 5h30, por exemplo, 6 horas, dependendo se está de verão ou inverno, mas agora por volta das 5 começa a aparecer essa... eu vejo porque sou uma sortuda. A janela do meu quarto Sim, dá aqui para a vila. A vila de Alenquer também é tipo Lisboa, só que é miniatura, também é sim, uma sim, cascata de casinhas brancas. E o pois, sol, portanto, quando nasce, os raios apontam, não é? Porque o sol nasce a leste e a tenho leste, a sim. vila a oeste, então os raios apontam, então aquilo depois vê-se de facto as casinhas assim, aquele tonzinho mais Sim, alaranjado, lindo, é lindo, lindo, lindo. mais E, rosáceozinho e depois começa a amarelar e até é, que fica a luz branca mais intensa. tanto que Sim, as nossas refeições são feitas na sala, aliás, temos só uma única mesa de refeições na casa, não há mesa de refeições na cozinha, é na sala, e, e as nossas refeições são feitas com a janela, com, a, com, a, com as cortinas abertas, porque de sim, facto vê-se ali aquela colina, vê-se aquela paisagem lindíssima, é um retrato vivo, é um sim. retrato vivo. Um, Olha, isto a fotografia enquanto meio para como é que eu ia dizer? Um, Mais comercial. não, enquanto um meio para uma terapia, digamos assim, para um escape, é isso que eu queria dizer, para um escape, porque, aliás, esta ideia de conversas com arte começou por aí, começou por a arte é uma ferramenta para as pessoas se conseguirem abstrair de tudo o que se passa à volta, Sem dúvida, de confuso, de mau, seja o que for, não é? sim. E eu tenho andado a falar com várias pessoas sobre isto, portanto, e a fotografia é exatamente a mesma coisa, não é? Tem este poder de nos retirar do nosso mundo
não é? E fazemos entrar Sim. naquela cápsula. Sim, é como as fotografias contam histórias, não é? Ou podem não contar, ou também podem. Eu tenho uma coleção de fotografias abstratas, por exemplo, que foram feitas com esses arrastamentos e que geraram assim um conjunto de fotografias muito bonito, mas abstrato. A fotografia tem várias funções, pode ter, tem o registro histórico, não é? Em que, tipo reportagem, como naquelas datas mais representativas das comemorações, dos casamentos, das festas, batizados, e tem um registro estético também, a nível de construção de identidade, marca, por exemplo, também tem essa função. A imagem é muito importante, cada vez mais para as empresas, por exemplo, para transmitir a identidade das empresas e dos artistas também, dos próprios artistas. E tem uma função também estética de, por exemplo, aqui há uns anos atrás era muito moda com fotografias. Punham assim, numa parede inteira, punham a fotografia de uma floresta, por exemplo, ou do mar, uma paisagem do mar, numa parede inteira e punham assim a parede da sala, por exemplo. Ou punham a porta do quarto com uma fotografia a preencher a porta toda, também assim com uma paisagem ou com alguma coisa que as representasse a elas, ou a elas próprias, por exemplo, num evento vestidas assim de uma forma diferente ou caracterizadas de uma forma diferente. E também a fotografia tem essa função decorativa também, não é? E tem uma função efetivamente terapêutica que pode ser usada de várias formas, a nível terapêutico. Por exemplo, eu tenho problemas de saúde desde criança e eu passei as transições todas, não é? Da adolescência, juventude, a jovem adulta, portanto houve ali muita mistura de emoções e sentimentos relativamente à própria situação. E a fotografia para mim, numa certa altura, ali na juventude, era muito o meu escape. Eu agarrava na máquina, ia para os concertos, para já era para os concertos de rock, não é? Rocalhada, para partir a cabeça, andar lá aos saltos e libertar aquelas emoções todas. E depois era fotografá-los a eles, às bandas e ao ambiente à volta e os meus amigos, e já era tudo. Portanto, tinha essa função de terapêutica de agarrar na máquina, de fazer a máquina uma extensão de mim mesma e não estar muito preocupada com a estética, era mais o que eu estava a sentir naquele momento, olha. E eu também já dei workshops, dei 2 workshops só na minha vida, mas já dei 2 workshops tendo a máquina fotográfica e a fotografia com essa função, com esses objetivos. Então, um dos primeiros exercícios que eu faço com as pessoas é vendar-lhes os olhos. Eu vendo-lhes os olhos e elas estão simplesmente com os olhos vendados a sentir a máquina e os botões da máquina e o corpo da máquina. Pronto, é muito tátil. E depois, a seguir, e disparam. Pronto. Depois, a seguir, o que eu faço com elas é encaminhá-las para outro sítio diferente, elas com os olhos vendados. E ponho, por exemplo, uma música. E também incentivo-as a elas idealizarem o que estão a sentir, não é idealizarem nenhuma imagem, mas é o que estão a sentir naquele momento e a expressarem dessa forma na máquina aquilo que, pronto, e o que sair, saiu, não é? É engraçado. E é muito engraçado, porque depois as pessoas vão ver as imagens que saíram e até se identificam com a imagem que saiu. Pronto, esse é um dos exercícios que eu faço com elas e que utilizo de forma terapêutica, digamos assim. Pronto, nunca fiz aprofundadamente,
com pessoas mesmo a quem tivesse algum resultado, digamos, de evolução na sua necessidade terapêutica, mas fiz isso com grupos de amigos e que, pronto, foi engraçado, eles acharam muita piada, pronto. Tens um trabalho extraordinário, tu és uma força da natureza. Olha, podias partilhar connosco Sim, algumas fotos? eu vou partilhar aqui algumas fotos que foi um trabalho que eu fiz no estúdio com um menino, que era o Santiago. Deixa ver se eu consigo, sim, que era o Santiago, exato. E este menino era um menino que nasceu prematuramente e que tinha muitos problemas à medida que ia crescendo, pronto. Ele tinha dificuldade no equilíbrio, de se manter em pé e tinha muitos problemas de saúde. E então, uma amiga minha, isto foi a ideia de uma amiga minha, que juntou 12 amigas, que foram as madrinhas, e que fizemos uma agenda do Santiago, que eu tenho aqui, deixa-me ver, espera, desculpa, vão-me Não faz mal, não faz mal. Que máximo! E que eu tenho aqui, agora deixa-me ver. Ora bem, resultou nesta agenda, que é a agenda do Santiago. Isto foi em 2015. Pronto, por dentro é uma agenda, não é? E depois cada mês tem uma fotografia da madrinha. Pronto, este é ele, a contar um bocadinho da história dele, do menino, Santiago, e cada mês tem a introdução ao mês, por exemplo, de cada madrinha. Isto é a madrinha com ele, não é? Ai, que giro! É. Isto é fevereiro, que é o dia dos namorados, alusivo ao dia dos namorados, por isso está cheio de brilhos e coraçõezinhos, ela está-lhe a entregar um coração. E janeiro, Que máximo! Está tão bonito! era tudo com asas, eu depois meti-as com asas, elas estavam muito bem caracterizadas e vestidas, pronto, isto tudo foi patrocinado com cabeleireiras e maquiadoras e pessoas que também cederam os vestidos, Março, a madrinha, uma bicicleta, esta bicicleta era minha. Tão giro, tão giro. Eu estou a imaginar a alegria desse menino, a atenção toda voltada para ele. Sim, 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 sim. E é engraçado que ele era muito, muito alegre, muito, com muita energia. Pronto. E como é que isto é feito? Isto foi feito no estúdio com o chroma key, não é? Que é este fundo verde, e depois resultava em pós-produção nesta imagem final, por exemplo. Tão giro. Isto é abril alusivo à Páscoa e pronto, olha, foi assim. Este aqui, junho. Também eu inspirei-me um bocadinho no estilo de cada uma delas, não é? Ok. Esta assim com um estilo muito hippie, meti assim muitas flores à volta, lá atrás o pão de forma, não é? O Uau. símbolo paz e amor, que até é parecido com o símbolo normalmente destes pães de forma, destes carritos lindos. E pronto, fui fazendo assim para cada mês do ano. Isto de facto é aqui que se Muito vê. sucesso. Olha, tu és que mês? Agosto. 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 Uau. Dourados e Ai, muito adoro. Ai, adoro. Isso é muito leonino. Adoro. É muito leonino. Apesar de ter penas, né? Bem, eu também adoro pássaros. Os pássaros são assim, são o meu símbolo. Sim, sim. Ruth, olha, onde é que as pessoas te podem encontrar?
Olha, no Facebook, nesta página do Fashion Factory, por exemplo, é uma forma de me encontrar, embora eu já não tenha estúdio, mas atualmente faço muito outdoor ou pronto, em espaços que eu também falo com os espaços, porque existem espaços muito bonitos, quintas, por exemplo, no Campo Grande há aquela, como é que se chama? Aquela parte que vende os jardins do Campo Grande, que vendem flores para os jardins das pessoas. O horto do Campo Grande, sim, exatamente. Que tem lá espaços muito bonitos, principalmente no Natal eles decoram assim uns cantinhos e aquilo é uma delícia para tirar fotografias ali. E eu, pronto, entro em contato com esses espaços e sugiro sempre às pessoas 2 ou 3 espaços para ir fotografar com elas e faço as sessões assim. Sim. Isto é muito bom. Eu estou a imaginar, de facto, olha, tu resumiste aqui o tipo de fotografia e olha, eu vou ter que, com a tua permissão, claro, roubar esta ideia base, que é do registro histórico, do registro estético e do registro abstrato. Adorei estar assim, tudo em caixinhas. Adoro as caixinhas. E de facto, isto é muito importante, ter este tipo de registro em casa, porque a pessoa conecta-se não só com a sua própria casa, mas com a sua alma, e faz falta nós termos orgulho daquilo que somos, orgulho da nossa história, das nossas quedas, enfim, nós viemos cá para isso, para cair e levantar. E a fotografia registra isto mesmo, não é? Sim. É muito importante ter vários espaços. Por exemplo, eu tenho no corredor e no quarto e na sala, tenho aquelas fotografias mais familiares que eu quero preservar, não é? Até da minha mãe, dos meus avós, pronto, aquelas fotos mais familiares. Mas também é importante, por exemplo, é completamente diferente uma sala, por exemplo, ter uma parede vazia e ter uma parede com uma fotografia também, que pode ser de uma paisagem, de um sítio onde nós fomos passar férias, ou a lua de mel, ou que estivemos lá, ou um sítio que não estivemos lá, mas que a imagem nos transmite calma e que nos faz relaxar, sentir bem, não é? Naquele espaço. Eu tenho fotografias na casa de banho, por exemplo, por cima do autocolismo. Adoro. Tenho lá uma A casa de banho e a cozinha costumam ser sítios que são tão práticos, são tão funcionais, no sentido que parece que estão separados do resto da casa e não tem que ser assim. E eu gosto muito também de me dedicar atenção a essa parte. Olha, eu adoro um autor, é o Miyakoto. Eu não sei precisar qual é o livro, porque eu tenho uma característica que é misturo tudo. Ai, mulher, eu também, é normal. Eu percebo perfeitamente. As histórias todas. E há um livro, um romance dele, que ele fala na parede dos ausentes. Não sei se está a dar algum clique para o livro, eu não faço ideia. Se é o Pé de Sereia, não faço ideia. E as Confissões de Galioa, lindo. E então ele fala aí na parede dos ausentes, porque a parede dos ausentes. A personagem é isto, olha, é o outro pé de sereia. Eu tinha razão. Pé de sereia, também encontrei agora.
O recomendo outro pé de sereia, sim. vivamente. Niacote, de obras visuais, sim, Muito sim. lindo. É muito lindo, é muito lindo. Histórias de Moçambique. E então ele fala precisamente se calhar a gente vamos interromper aqui o compartilhamento, que é para conversarmos aqui cara a cara. Mas ainda não interrompi o compartilhamento da tela. Não, não sei. Ai, desculpa. Não faz Eu pensava que eu já estava a ver com nós as duas. De repente assim, abriu e eu só estava a ver nós as duas e nem estava a ler o que estava lá em cima, que ainda estava a compartilhar a tela. Olha, eu não sei muito bem qual é que vai ser aqui o resultado final disto, mas não faz mal. É o improviso como nós falámos ainda há pouco. Então, gosto muito desta história da parede dos ausentes, precisamente, honra a nossa ancestralidade. E aqui a fotografia vem então precisamente dar esse tom. Ruth, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada, eu, Um beijinho muito grande. Espero grande. ver-te em breve. E aqui ficamos então com mais uma forma de fazer alquimia com arte, utilizando a fotografia. Obrigada a todos, um beijinho grande, bem-ajam e tudo bom. Adeus. Beijinho.